Eu sou o Alencar. Eu sou o Davi. E eu sou o Miguel. Nesse vídeo nós fizemos um documentário sobre o tema A Poluição nas Águas, e nele nós falamos sobre o que é poluição, tipos de poluentes, fontes poluidoras, danos, medidas para diminuir a poluição, medidas para despoluir e uma conclusão. A poluição das águas é um grave problema ambiental que afeta a saúde humana e a biodiversidade. O que é a poluição das águas? A poluição das águas é a alteração das suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que a tornam imprópria para o consumo humano e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. A poluição das águas pode ser detectada pela mudança de cor, do odor ou do sabor da água, ou pela presença de substâncias estranhas ou micro-organismos nocivos. A poluição das águas pode afetar tanto as águas superficiais, como os rios, lagos e oceanos, quanto as águas subterrâneas, como os lençóis freáticos. Tipos de poluentes. Os principais poluentes da água são bactérias, vírus, parasitas e fungos, que podem causar doenças infecciosas aos seres humanos e aos animais. Fertilizantes, pesticidas, herbicidas e outros produtos químicos usados na agricultura, que podem provocar a eutroficação das águas, ou seja, o excesso de nutrientes que estimula o crescimento de algas e plantas aquáticas, reduzindo o oxigênio dissolvido e prejudicando a vida aquática. Metais pesados como o chumbo, o mercúrio, o cadmio e o arsênio, que podem ser liberados por atividades industriais, mineração ou lixo eletrônico, e que podem se acumular nos organismos vivos, causando intoxicação, mutações e até o câncer. Hidrocarbonetos, como o petróleo, gasolina e óleo diesel, que podem ser derramados por acidentes com navios, oleodutos ou tanques de armazenamento, e que podem formar uma camada impermeável na superfície da água, impedindo a entrada de luz e a troca de gases, além de serem tóxicos para a fauna e a flora marinha. Plásticos e outros resíduos sólidos, que podem ser descartados de forma inadequada nas ruas, rios ou praias, e que podem ser carregados pelas chuvas ou pelo vento até os corpos hídricos, onde podem causar entupimento, asfixia, ferimentos ou ingestão acidental pelos animais aquáticos. Substâncias radioativas, como urânio, césio e estrôncio, que podem causar serem liberados por acidentes nucleares, testes atômicos ou rejeitos de usinas nucleares, e que podem emitir radiação que afeta as células de organismos vivos, causando queimaduras, doenças e até a morte. Fontes poluidoras. As principais fontes poluidoras da água são atividades agrícolas que usam fertilizantes, pesticidas e herbicidas, que podem ser carregadas pela chuva ou pela irrigação até os rios e lagos, ou que podem infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos. Atividades industriais, que geram efluentes líquidos que podem conter metais pesados, hidrocarbonetos, substâncias radioativas e outros compostos químicos, que podem ser lançados nos corpos hídricos sem tratamento adequado, ou que podem vazar de tanques de armazenamento subterrâneos. Atividades urbanas, que produzem esgoto doméstico que podem conter fezes, urina, restos de alimento, detergentes, óleos de cozinha e outros. Resíduos orgânicos, que podem ser despejados nos rios e lagos, sem tratamento adequado, ou que podem infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos, que geram lixo que podem conter plásticos, metais, vidros, papel, tecido e outros materiais que podem ser jogados nas ruas, rios ou praias, ou que podem ser depositados em lixões a céu aberto, ou aterros sanitários, mal instalados, onde produzem chorume, um líquido escuro e mal cheiroso, que pode contaminar as águas subterrâneas. Atividade de mineração, que extraem minerais do solo e que podem gerar rejeitos que podem conter metais pesados, ácidos e outros compostos químicos, que podem ser lançados nos rios e lagos, ou que podem infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos. Atividades de exploração e transporte de petróleo, que podem causar vazamento de óleo no mar ou em rios, provocando desastres ambientais de grandes proporções. Atividades de geração de energia nuclear, que podem causar acidentes nucleares que liberam substâncias radioativas no ambiente, ou que geram rejeitos nucleares, que precisam ser armazenados de forma segura e isolada. Danos. Os danos causados pela poluição das águas são danos à saúde humana.
A poluição das águas pode afetar a saúde humana de diversas formas, como pela ingestão de água contaminada, pelo contato com a água poluída, pelas transmissões de doença por vetores que se reproduzem na água e etc. Alguns exemplos de doenças relacionadas à poluição das águas são diarreia, dissentéria, cólera, febre, tifoide, hepatite, lectospirose, dengue, malária e etc. Danos à biodiversidade. A poluição das águas pode afetar a biodiversidade de diversas formas, como pela redução ou extinção de espécies aquáticas, pela alteração das cadeias alimentares, pela perda de habitats, pela introdução de espécies invasoras e etc. Alguns exemplos de impactos na biodiversidade são a mortandade de peixes, a proliferação de algas, a degradação de manguezais, a invasão de mexilhões dourados e etc. Danos à economia. A poluição das águas pode afetar a economia de diversas formas, como o aumento dos custos de tratamentos da água, pelo prejuízo às atividades pesqueiras, turísticas e recreativas e etc. Pela diminuição de disponibilidade e da qualidade da água, pelo aumento dos conflitos pelo uso da água e etc. Alguns exemplos de impactos na economia são a redução da produtividade agrícola, a perca da receita com o turismo, a escassez de água potável, a necessidade de investimentos em saneamento básico, etc. Medidas para diminuir a poluição. As medidas para diminuir a poluição das águas são medidas preventivas. São as medidas que visam evitar ou reduzir a geração de poluentes, como o uso racional da água, a adoção de tecnologias limpas, o controle do uso de agrotóxicos e fertilizantes, a educação ambiental e etc. Medidas corretivas. São as medidas que visam remover ou neutralizar os poluentes já existentes, como o tratamento do esgoto, a recuperação de áreas degradadas, a fiscalização e a aplicação de multas, a remoção de lixo e etc. Medidas para despoluir. As medidas para despoluir as águas são medidas físicas. São as medidas que visam separar os poluentes sólidos da água, como a filtração, a decantação, a flotação e etc. Medidas químicas. São as medidas que visam alterar a composição química dos poluentes, tornando-os menos tóxicos ou mais solúveis, como a cloração, a ozonização, a coagulação, a floculação e etc. Medidas biológicas. São as medidas que visam utilizar organismos vivos para degradar ou assimilar as poluentes como as bactérias, as algas, as plantas e etc. Concluindo então, a poluição das águas é um grave problema ambiental que afeta a saúde, a biodiversidade e a economia. Para enfrentar esse problema, é preciso adotar medidas preventivas e corretivas, bem como medidas físicas, químicas e biológicas, para diminuir e despoluir as águas. Além disso, é preciso conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos para a vida no planeta.